A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao nosso canal de comentários sobre as lições bíblicas da Escola Dominical. No próximo domingo, agora, nós estaremos iniciando o terceiro trimestre e hoje eu gostaria de comentar a respeito das lições bíblicas da classe dos jovens. Que traz um tema muito sugestivo e também um tema atual para os nossos dias, que fala sobre vigilância, justiça e o culto a Deus. Então, esse tema está baseado em mensagens que está registrada no livro dos profetas menores. Nós vamos ver que são pequenos livros, mas com grandes mensagens proferida naquele tempo, mas que se faz atualizada também no contexto em que nós estamos vivendo. Porque embora nós temos a mudança de cenário, mas vamos ver que o pecado continua sendo pecado, a vigilância que tinha que ter na época, hoje nós também temos que ter, então nós vamos ver que as coisas elas modificam, só que o assunto, as atitudes, elas precisam, serem a mesma no sentido de fidelidade, compromisso para com Deus, para com o próximo, para com a sua obra. Então nós vamos estar estudando 13 lições relacionadas aos profetas menores. Essa primeira aula ela é introdutória. No Antigo Testamento nós temos 39 livros. Desses 39, 17 são classificados como livros proféticos, embora nós vamos encontrar a profecia, ela espalhada em todo o Antigo Testamento, o material profético, ali a mensagem revelada de Deus, mas na nossa classificação nós temos 17 livros que são considerados livros proféticos. Desses 17, 5 é chamados de profetas maiores, que vai de Isaías a Daniel, e nós temos 12 que são chamados de profetas menores. Então, a sua abordagem é tão importante como a dos profetas maiores. O fato de ser profetas menores está relacionado que a sua mensagem não é tão longa, como a que está registrada nos livros, nos profetas maiores. Mas as suas mensagens, embora serem mensagens curtas, são mensagens de grande intensidade e muita relevância na palavra revelada de Deus para o seu povo. Interessante que nós temos esses 17 livros, nós chamamos de profetas literários, porque há os profetas orais, como Elias, Eliseu, que foram homens que foram usados por Deus, mas que não deixou nenhum material escrito, registrado naquele tempo. Então, a palavra profeta, ela tem dois termos no Antigo Testamento. Ela tem a terminologia Nabi e Roé. Então, essa palavra Nabi significa o quê? O porta-voz, o arauto. É aquele que fala em nome de outrem. Então, essa palavra Nabi significa aquele que está falando o quê? A mensagem de Deus aos homens. Nós vamos ver que os sacerdotes, eles foram levantados na antiga aliança
para que fosse representante do povo diante de Deus. E o profeta era um representante de Deus diante do povo. Então nós temos o quê? Esse paradoxo, essa distinção. Enquanto o sacerdote representava o povo diante de Deus, o profeta representava Deus diante do povo, trazendo ali uma mensagem direta do trono da graça, direta ali do Deus, Deus Todo-Poderoso para o seu povo. E nós vamos ver que a profecia desses homens, algumas vezes a profecia era para o tempo imediato, algumas vezes para um futuro próximo e outras para um futuro distante. Nós temos a questão do cativeiro, a questão do milênio, a questão da esperança messiânica, né? Então, relacionado ao futuro, né? Então, algumas vezes ele se referia ao passado, mas sempre referindo o que é o futuro imediato, próximo e o futuro distante. E quando nós falamos em futuro distante, essa palavra profeta, nabi, ou arauto, aquele que é porta-voz de Deus, algumas vezes vai aparecer a palavra roé, apenas 15 vezes, e mais de 300 vezes a palavra nabi. Então a palavra roé significa vidente, é aquele que revela o que o futuro é relacionado à previsão. Então, nesse sentido dele revelar o futuro, apenas 5% da mensagem profética, olha só, está relacionada a essa previsão. Então, hoje, quando se fala em profeta, as pessoas pensam aquele que vai revelar o futuro, mas, na verdade, profeta é aquele que traz o quê? A revelação de Deus em relação à sua vontade, à sua palavra, para o seu povo. Então, o ofício profético, né, dos profetas, eles surgiram com o propósito de ser o quê? Uma terceira ordem ali dentro da nação de Israel. Então, a primeira ordem, nós temos sacerdotes, eram aqueles responsáveis por guardar a lei, por dar instrução ao povo em relação a Deus. E nós temos depois os reis, que foram homens, né, que tinham a responsabilidade de governar o povo de Deus e estabelecer o quê? A justiça, estabelecer a ordem dentro da lei. Então, nós temos essas duas primeiras ordens, sacerdotes, profetas, e vai surgir o que? A terceira via. Ou melhor, a primeira ordem, sacerdotes, a segunda, nós temos os reis, e vai surgir o que? A terceira ordem, que é os profetas, que vão surgir com alguns propósitos em relação ao povo. Nós vamos entender que eles são enviados primeiramente para advertir o povo, para levar o povo que é um arrependimento, a uma mudança de atitude, dando ao povo uma oportunidade, um povo rebelde, um povo desobediente, para que eles venham abandonar o pecado e venham se converter a Deus. Então, algumas vezes, né, a sua mensagem, ela foram acolhida pelo povo, por alguns reis, e houve o que? Uma mudança em relação ao juízo que poderia chegar sobre determinada comunidade, sobre determinado tempo que eles profetizaram. Só que, infelizmente, meus irmãos, a maioria das vezes, nós vamos ver que houve o que? A indiferença do povo e de alguns reis em relação à mensagem pregada, trazida por esses arautos de Deus
para que o povo viesse se arrepender. E nós vamos ver que a causa do cativeiro do povo, da nação ser levada para o cativeiro, está relacionado que com a desobediência aos preceitos divinos e não se arrependerem para que Deus pudesse, libertá-los, sarar a terra e dar-lhe a eles o que? Uma segurança. Então esse era um dos motivos. O segundo propósito nós temos aqui em relação o que? A Deus enviar os profetas para que o ensino a respeito de Deus fosse ali comunicado ao povo. Então nós vamos ver que desde a época em que a nação hebreia ela foi colocada ali na terra de Canaã, nós vamos ver que quando morre a primeira geração daqueles que ali chegaram, no caso Josué e os anciãos que viviam junto com ele, nós vamos ver que a nação ela entra o quê? Num ciclo vicioso, onde os sacerdotes vão negligenciar a lei. Nós vamos ver que o povo, também os pais, eles vão negligenciar o ensino aos filhos e vão entrar num ciclo vicioso, aonde Deus adverte o povo para que se arrependa, levanta alguns profetas para advertir. Nós vamos ver que quando o povo se arrepende, Deus levanta alguns homens carismáticos, chamados juízes, para que venha ali trazer uma libertação física de um jugo estrangeiro que eles estão sofrendo. Mas nós vamos ver que esse ciclo ele continua mesmo durante o reinado de alguns reis justos, piedosos que vão se levantar. Nós vamos ver que alguns avivamentos que eles trazem não são algo duradouro, porque o povo logo volta o quê? A praticar aquilo que é errado diante de Deus. Então nós vamos ver que vai surgir o que? O profetismo, a escola dos profetas, surge com Samuel. Outros vão dizer que Elias que funda essa escola, aonde os profetas, além de ser homens usados por Deus, eram homens também que eram levantados para trazer o que? O suprimento do ensino religioso que era negligenciado por aqueles que eram responsáveis de estarem ali ensinando, eram responsáveis pela ordem do culto. Então, eles não só traziam ensino, mas eles também denunciavam que as injustiças social, eles denunciavam o que? A falta de juízo, a negligência de alguns reis em estabelecer a ordem ali sobre a nação, e muitas vezes eles eram perseguidos, injustiçados por estarem ali anunciando ali a mensagem de Deus para que o povo pudesse se consertar e se arrepender. E por último, nós temos aqui também o nosso comentador fala sobre consolo, que eles eram enviados para fazer o povo conhecer o plano completo de Deus para a sua vida. Embora eles trouxessem uma mensagem de juízo, nós vamos ver que eles também traziam uma mensagem de consolo, uma mensagem de esperança, em relação a Deus para com a sua nação, para com seu povo. Então nós vamos ver que os profetas foram homens homens corajosos, homens fiéis que receberam uma missão de Deus e eles foram fiéis nesse compromisso. Da mesma forma, todos nós, meus irmãos, precisamos ser zelosos e sermos fiéis a Deus em relação à sua vontade, ao seu querer. Então, os profetas menores, eles são divididos em dois grupos. Os profetas que profetizaram antes do exílio, que são 9, e
os profetas pós-cativeiro, que são os 3 últimos, os profetas menores que vão profetizar após o retorno ali para a nação, para a sua terra, para o reino de Judá. Então nós vamos ver que desses 12 profetas, 9 deles vão profetizar antes do cativeiro, né? Para o reino do norte, profetiza no reino do norte, desses 9, nós temos Oséias, Jonas e Amós. São os profetas. O dor que eu não faço revisão nessa aula aqui. Ó. Se eu dou uma lida na lição, se eu comento algo errado, depois alguém vai postar, mas é isso mesmo. Os profetas que profetizaram para o reino do norte, nós vamos ver que após, vamos dizer assim, a morte de Salomão, o reino vai ser dividido em 2. Vai ficar o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, capital Judá, o reino do norte, né, a sua capital vai ficar sendo Samaria, né? Então, Oséias, Amós e Jonas vão profetizar ao reino do norte, capital Samaria. Embora, dentre as profecias de Oséias e Amós, existe o que? Algumas referência também ao reino do sul. E os demais profetas, os outros 6 profetas, nós vamos ver Joel, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, eles profetizam que ao reino do sul, ao reino do sul. Então, nesse terceiro trimestre, você é nosso convidado para estar na escola dominical. A classe dos adultos, né, vão estar estudando sobre o tema relacionado, né, ao plano de Deus para com seu povo, partindo ali de Salomão até o cativeiro, a ida do cativeiro babilônio, e a classe dos jovens aqui estará estudando sobre os profetas menores, o tema tratado vigilância, justiça e o culto a Deus. Então que Deus te abençoe, Deus te dê graça e você possa aí, se Deus permitir, estar domingo conosco. Certamente a classe de vocês está ali reservada para que vocês venham se alimentar desse ensino maravilhoso que é o que está revelado no livro dos profetas menores. Então Deus abençoe.